O final de How I Met Your Mother é péssimo mesmo ou ninguém entendeu absolutamente nada? Eis aqui uma pessoa que acabou de ver em 2022 pra dar a opinião dela. E eu sei que vai ter gente falando do final alternativo, que é muito melhor. A gente vai falar dele lá no final do vídeo, segura aqui. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estamos aqui pra falar desse polêmico assunto que eu nunca pensei que eu ia falar nesse canal, que é sobre How I Met Your Mother, porque, como vocês podem ver aqui... Eu sou um pouquinho Team Friends, né? E aí eu falei que eu nunca ia ver How I Met Your Mother, que não, porque é cópia de Friends, blá blá blá. E aí a Hilary Duff acabou com a minha vida, ela lançou How I Met Your Father, eu gostei muito da série, eu quis ver a original. Estou aqui mordendo a minha língua pra falar dessa série, então... Vamos falar dessa série. É isso, gente. Vejam bem o que vocês falam, crianças, não cuspam pra cima. Eu assisti a série, eu não vou falar da série como um todo, especificamente e tal, assim, a gente vai mencionar ao longo do vídeo, mas eu quero falar do final dessa série, né? É um final polêmico, eu ouvi a vida inteira que o final era horroroso, que Friends era muito melhor o final do que How I Met Your Mother. Não tô aqui pra comparar as duas séries hoje, mas eu preciso falar desse final e dizer o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei, e expor os meus argumentos ao longo do que a gente vai falando do que rolou na série. Então, saiba que sim, esse vídeo vai ter spoiler, obviamente, mesmo sendo uma série velha. Eu não parto desse princípio de que, estreou há tantos anos. Spoiler pra mim, gente, é aquilo. Você não sabe? É spoiler. Pronto, vai tomar um spoiler. E eu fugi de spoiler dessa série que nem o diabo fugia da cruz, eu não tô entendendo. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar ele pra mais pessoas. É de graça, não te custa nada. E aproveita e manda esse vídeo pra aquele seu amigo fã de How I Met Your Mother, ou melhor, fã de Friends, pra falar com aquela pessoa, pra convencer ela a ver How I Met Your Mother também. Vamos começar falando que How I Met Your Mother é uma série antiga, é uma série que muita gente vai olhar e falar que é problemática, não sei o quê, e que tem muita coisa que envelheceu muito mal. E sim, gente, não é uma mentira, é uma verdade. Mas quem acompanha aqui o canal já sabe da minha opinião com relação a isso, que eu entendo as problemáticas, eu gosto de ver as problemáticas, porque isso mostra que a gente evoluiu mentalmente, graças a Deus. Mas eu não vou deixar de ver uma série por causa disso, ou criticar a série só por conta disso. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre Sex and the City, mas eu falei da premissa de Sex and the City num geral. Só que naquele vídeo eu escolhi falar das problemáticas, mas eu adorei a série mesmo assim. Isso também vale pra How I Met Your Mother, porque ela tem sim muita coisa errada. Ela começou em 2005, gente. 2005 foi o quê? Antes da Britney raspar a cabeça e ficar careca, entendeu? E a série foi até 2014. 2014 foi outro dia aí, foi quando eu fui pra Disney, ou seja, tem muito tempo, porém nem tanto. E a gente sabe que em 2014 os tempos não eram tão evoluídos, então muita piada e problemática passava. E a gente sabe que é uma série que realmente envelheceu mal nesse ponto. E até os seus últimos episódios em 2014, ela é uma série problemática do tipo, fazia piadas gordofóbicas tranquilamente, como se fosse nada. E eu me ofendo muito com essas piadas, tá? Então, assim, foi difícil. Foi até os últimos episódios mesmo, que o Barney tinha pavor de mulher gorda. Impressionante. Mas enfim, problemas à parte, que não é esse o tópico do vídeo. Eu só queria começar com isso, porque eu sei que vai ter muita gente dizendo que nunca viu a série, porque já ouviu que o final é ruim, ou que ela é problemática e tal. E eu acho importante a gente botar isso na mesa. Reconheçam os problemas, mas veja a série e foca na história como um todo. Se você conseguir, porque tem gente que não consegue, mas enfim. Levando pros dois últimos episódios, vamos começar falando do primeiro motivo ali que todo mundo ficou surtado com o final ruim. Vamos falar de Barney e Robin. Gente, Barney e Robin era um casal que não estava previsto no início da série. Eu andei lendo um pouco sobre, ele realmente não estava previsto. Os criadores tiveram essa ideia ali ao longo da série por conta da química, mas lá no início não era uma coisa prevista, diferente de outras coisas que rolam nesse final, que sim, estavam na cabeça dos criadores desde o dia 1. Mas eu, Tabata, peguei Barney e Robin, ó, lá naquela cena, no primeiro laser tag que eles dois jogavam ali eu falei, tem caroço nesse angu. Mas eu não imaginava que ia tomar a proporção que tomou. E eu já quero dizer que eu gosto muito do casal Barney e Robin. Não tem como, a química realmente é incrível. E eles são praticamente a mesma pessoa em corpos diferentes. E talvez esse seja o grande problema. Que eu tava assistindo o último episódio, e pra quem não sabe, a 9ª temporada e última inteira é realmente sobre o casamento deles dois. Eles, enfim, depois de altos e baixos, trancos e barrancos, vão se casar. A nona temporada toda, gente, mas toda, inteira.
inteira, do primeiro episódio ao último. Que, na verdade, começou em outras temporadas aí, uns flash forward desse casamento. E eles casam, lindos, fofos, quase que não saem, mas eles saem ali, casam, maravilhosos, pra chegar realmente no último episódio. Eles casam no penúltimo, importante, né? Chegar no último episódio e a gente descobre o quê? Estão divorciados. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso, que assim, eu tava vendo com uma amiga minha, a gente pausou na hora, ela falou... E aí? Esse é o primeiro motivo que todo mundo odeia a série. A primeira coisa que eu falei pra ela foi, previsível. E aí ela, Como assim previsível? vamos destrinchar isso aqui. Eu amo eles dois como casal, eles são incríveis juntos, a química é incrível, mas eles passam a sensação muito mais de melhores amigos do que aquela coisa tipo Chandler e Mônica. Eu disse que eu não ia comparar, mas é que eu preciso dar um parâmetro. Que eram melhores amigos, mas claramente você via que eles se amavam muito. E não é que Barney e Robin não se amem. Sim, eles se amam, mas não o suficiente pra ficarem casados. E é exatamente o que Barney fala no final. Ele pega e fala, não foi um casamento fracassado, foi um casamento lindo que durou 3 anos. E é isso que importa, não é porque ele acabou que ele virou um fracasso. E é exatamente isso, porque pra mim, o grande surto ali deles dois foi eles terem casado, justamente. O Barney nunca quis casar. E a Robin também não. Ela queria viver a vida dela, não queria ter filhos, queria ser independente, o trabalho é a prioridade número 1. E o Barney só queria saber de pegar Nova York inteira. Então, assim, muita gente acabou se iludindo, porque esse é o problema do final de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, diferente de várias séries, é uma série que fala sobre a vida, mesmo que seja uma sitcom e tal. Ela tem a sua pitada de drama, você vê que ela tem momentos sérios ali e tal, e nem tudo na vida tem final feliz, né? E How I Met Your Mother tem exatamente essa premissa no final. E o casamento deles dois foi isso. O que me incomodou, e eu entendo perfeitamente a crítica das pessoas sobre isso, passa a 9ª temporada inteira focando nesse casamento Pra chegar no final e aí separa? podia ter separado antes, deixava a 8ª temporada pro casamento e eles separavam, né? Porque a gente não viu esses 3 anos de um casamento lindo que deu certo. E a gente só viu eles casando, de repente, puf, Separou. mas, como eu disse, foi uma coisa muito previsível pra mim. Eu nunca consegui ver esse casamento dando certo. Não era o tipo de casamento que eu olhava, tipo Lily Marshall, que eu falava, claramente vai vencer distâncias. 3 anos e durou bastante até, né? Durou bastante pra quando a gente pensa quem era Robin e quem era o Barney. Eles acabaram se encontrando ali um no outro, mas eles acabaram perdendo um pouco de quem eles eram nesse casamento. A Robin tava sacrificando muita coisa por causa dele e ele muita coisa por causa dela. E casamento não é sobre isso, não é sobre sacrifício. É sobre cumplicidade, é sobre você saber ceder. Ceder é diferente de sacrifício. Então foi isso que aconteceu. Então pra mim foi extremamente previsível. Não foi um surto eles se separarem, o surto foi eles se casarem. Mas eu fiquei muito triste, assim como todo mundo, porque eu gostava muito do casal. Mas sim, podia ter sido mais rápido e mostrado antes, né? E uma coisa muito importante também sobre esse ponto aí que eu falei de do nada eles estavam separados depois da temporada inteira focando no casamento, eu entendo que realmente todo mundo reclama de que foi corrido e eu concordo, mas o ponto é que a série não é sobre eles, nunca foi sobre eles dois. A série inteira é sobre o Ted e a Robin, então eles não iam mostrar realmente o casamento deles dois como foi. A gente viu todo o relacionamento. A série não é sobre eles. Justifica, né, essa falta de coisa aí. Mas concordo que foi corrido mesmo assim. E com isso, vamos falar do outro lado dessa história, né? Porque se a gente teve Barney e Robin juntos pra acabarem separados, a gente teve aí Ted e Robin num final incógnita ali, né? Então depois da gente ver a série inteira sobre Ted e Robin, o quanto ele amava Robin, blá blá blá, que assim, lá no início pra mim já tava muito óbvio que a Robin não era mãe, porque ele descreve a Robin como tia Robin o tempo inteiro, desde as primeiras temporadas que ele tá falando ali pros filhos. Então eu acredito que, não sei quem acompanhou How I Met Your Mother na época se tinha essa dúvida de que ela ia ser a mãe, mas pra mim ficou claro. Mas era uma série inteira sobre o amor do Ted pela Robin. Na primeira temporada, no primeiro episódio que ele conhece a Robin, ele para e fala, quando de repente era ela. E era ela, entendeu? Desde o início. A gente vai falar da Tracy, que ela tem um papel muito importante aqui. Eu só tô construindo terreno pro meu argumento. Calma, vem comigo, não desiste. Então, quando a gente tem aquele final, que é o que todo mundo odeia e transforma muita coisa como descartável, tem uma explicação, porque realmente foi sobre eles dois desde o início. E quando eu assisti o final e entendi as coisas que eles quiseram passar... Primeiro que eu me achei extremamente madura, né? Que eu olhei e falei, caraca, a vida adulta chegou, eu tô entendendo sobre a vida. Só que a minha vida tá horrível, mas tô entendendo. Mas eu realmente consegui entender o que eles queriam dizer, porque é isso que eu disse no início do vídeo. Nem sempre a vida vai ter um final feliz de contos de fadas, que foi o que
Ted construiu a série inteira. Ele queria uma mulher ideal, que ele tinha sonhado, que era assim, assim, assado. Ele tinha até uma lista das coisas que a mulher tinha que ter. E a Robin ia no oposto de absolutamente tudo. A Robin não queria casar, a Robin não queria ser mãe, a Robin priorizava o trabalho antes do relacionamento. Então, assim, ela ia o oposto de tudo isso. Eu acho que a beleza, às vezes, é justamente essa, né? A gente viu eles indo e vindo. Ele gostava dela, ela não mais. Aí ela gostava dele, ele não mais. Foi o tempo inteiro sobre eles dois. Só que aí a gente tá ali, How I Met Your Mother, como eu conheci a sua mãe. Então, a gente queria saber quem era a mãe. Se a Robin não é a mãe, então o que aconteceu? Enfim, a gente conhece a Tracy. E a Tracy é a mulher perfeita pro Ted. Ela é a mulher que ele idealizou a vida inteira. Aquela cena do final deles dois debaixo do guarda-chuva, que ela chega e fala, às vezes é sobre você simplesmente encontrar as coisas. Porque é sobre isso. Eles passaram um pelo outro várias vezes. Eles tiveram inúmeras oportunidades de se encontrar, só que eles só se encontraram no momento certo. E era o momento certo pros dois, né? A gente tem que lembrar uma coisa muito importante que ninguém fala muito, pelo que eu vi por aí, é que a Tracy tinha passado pela mesma coisa que o Ted passaria no futuro. A gente encontra a Tracy, ela acabou de perder o namorado que ela namorou durante anos, ele faleceu e ela não sabe como recomeçar a vida. E é o que acaba acontecendo com o Ted, né? Porque, como eu disse, spoiler, a Tracy acaba morrendo e ele acaba ficando viúvo. Só que é isso, da mesma forma que a Tracy lá no início falava, eu já vivi a minha história, não tem mais nada que eu possa viver, o Ted também devia pensar dessa forma e acabou optando por seguir a vida. E é uma coisa tão óbvia que era uma série sobre o Ted e a Robin, que é exatamente a primeira coisa que os filhos do Ted falam pra ele, né? Claramente a história que você contou pra gente aqui é sobre a Robin e não sobre a mamãe. Cara, se adolescentes conseguiram entender isso, como que adultos não conseguiram entender? Tava na nossa cara o tempo inteiro. Então, não é que a Tracy foi menosprezada, demorou esse tempo todo pra ele conhecer ela aparecer só na última temporada, e aí descartam ela morre do nada e dane-se a Tracy, pra ele acabar com a Robin, ele não evolui nada. Sendo que não foi bem assim, né? Ele viveu uma baita história de amor, ele viveu a história de amor que ele sempre quis, ele teve 2 filhos incríveis, ele e a Tracy eram literalmente perfeitos um pro outro. E não é porque a Tracy morreu que ela foi descartada. Assim como o antigo namorado dela que faleceu, também foi um grande amor da vida dela, e ela sempre levou isso com ela. Só que é isso, às vezes a vida, como eu disse, não é um conto de fadas, não acaba da maneira mais linda do mundo. Infelizmente ela morreu, mas assim como o Barney falou, não foi um casamento fracassado, foi um casamento lindo de 3 anos, Ted e Tracy também não foi um casamento fracassado só porque ela morreu. E é isso, gente. Agora, isso dá o direito do Ted voltar a viver. Aí muita gente fala, tá, mas não precisava ter sido a Robin. Primeiro de tudo, quem disse que Robin e Ted terminaram juntos? Isso fica em aberto. Ele leva lá, trompa azul, trompete. Não sei o nome daquele instrumento. Ela olha pra ele, sorri e acabou. A gente não sabe o que acontece. Então fica tudo muito em aberto. A gente não sabe se eles vão terminar juntos. Mesmo que os dois tenham vivido histórias e etc. E a Robin se demonstra, sim, arrependida de não ter arriscado várias e várias vezes. Que a gente viu isso no reboot, né, de How I Met Your Father. Quanto nos últimos episódios, a gente não sabe se deu certo, né? O ponto é que eles se reencontram, é isso. Mas pode ter acabado tudo de novo. Mas pra mim, foi um final muito óbvio e muito bonito. Porque, no fim das contas, ele viveu uma baita história incrível com a Tracy. Mas a Robin era um grande amor que ele sempre quis viver. E que ele sempre ficou ali no imaginário do ai, será? Não sei, e se, que não sei o que e tal. E, não sei se vocês sabem, existem algumas cenas aí que foram deletadas que dão a entender que eles tiveram essa conversa quando os filhos do Ted eram pequenos. A gente viu uma certa evolução porque o Ted não tava mais pensando na Robin desse jeito, porque ele tava feliz no casamento dele. E tem gente que diz que o Ted não evolui. Veja bem. E como eu falei lá no início, eu sei que vai ter gente falando do final alternativo, que é muito melhor e que devia ter parado ali, etc, etc. Eu acho que realmente o que faltou foi que os 2 últimos episódios foram muito curtos, porque acabou sendo um episódio dividido em 2, né? E eu achei desnecessário. Podia ter aumentado o tempo do episódio pra explicar mais coisa, mostrar mais coisa e parecer menos corrido, menos do nada. Calma que eu ainda vou falar do Barney ali, tá? Do final do Barney também, segura. Então, pra mim, o Ted e a Robin terem terminado juntos, né, com muitas aspas, foi um final muito bonito, foi uma coisa muito incrível, porque, como eu disse, a série é sobre eles dois. Então, no fim das contas, todo mundo que achou o final horrível, péssimo, desenvolvimento de personagem jogado no lixo, blá, 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 não entendeu a série. E eu gostei, sim, do final. É muito importante a gente falar, não é que, ai... Ah, não entendeu, vê de novo. Não, eu tenho o direito de não gostar. Sim, você tem o direito de não gostar, mas tenta olhar por essa ótica de, tipo, a vida não é perfeita.
perfeita. Nem todo relacionamento é um relacionamento do Marshall e da Lily, que também teve seus altos e baixos. Nem todo relacionamento é feito pra ser um conto de fadas. A vida não é pra ser um conto de fadas. E a gente viu ali que acaba tomando caminhos diferentes pra de repente voltar pra uma coisa que era pra ter acontecido antes. Timing é tudo, como a própria Robin já falou. E sobre o Barney, que tem muita gente que fala que viveu tudo aquilo, se apaixonou pela Robin pra se separar, pra morrer na praia e, tipo, voltar a ser o imaturo de sempre, foi jogado no lixo todo o desenvolvimento, eu discordo bastante. Porque no fim das contas, gente, o Barney é muito clichê, eu entendo que, enfim, né, tem os altos e baixos disso tudo, mas o Barney, ele sempre foi um cara extremamente inseguro, que nunca conseguiu se ver preso a ninguém, como eu falei lá no início do vídeo sobre ele e a Robin. Então, ele era um cara com muitas inseguranças, com muitas cicatrizes, com muitas feridas, que se fechava pro mundo. E aí, no fim das contas, amar alguém era uma coisa que ele tinha muito medo pela experiência que ele viveu lá com a primeira namorada dele, ele não conseguia se entregar. Tanto de gente que eu já vi na vida que é assim. E assim, que já passaram pela minha vida, que são assim. Então, eu acho que esse tipo de pessoa é uma questão de tempo. Não tem essa de eu sou fechado para o mundo, eu não me relaciono, etc e tal. É a questão de você achar a pessoa ideal. E muitas vezes você vai achar a pessoa ideal que você acha que é aquela pessoa, mas não é. Que foi o caso da Robin. Não é que ele não goste da Robin, não tenha amado a Robin. Ele amou. Mas ele precisava de um amor muito maior do que aquilo. E algo que superasse muitas barreiras, muito mais do que foi com a Robin. E ele acaba tendo isso com a filha dele, né? E quando a gente vê o nascimento ali da criança... Eu fiquei triste por ele ter conhecido a mãe, mas ok. Quando a gente vê o nascimento da filha dele, é a coisa mais linda do mundo, porque pela primeira vez na vida, ele consegue entender o que é amar incondicionalmente. Sem medo, sem fraquezas, sem inseguranças, só amar e ponto. E é a coisa mais linda do mundo, aquela cena dele falando: você é o amor da minha vida, você tem todo o meu ser, todo o meu eu, enfim. Daquela frase lá maravilhosa. É muito sobre isso, ele pela primeira vez entendeu o que é o amor de verdade. E eu acho isso muito bonito. Eu não entendo por que às vezes as pessoas querem que fulano termine junto e etc. Porque tem que ter um namorado, tem que ter uma namorada, tem que ter um casal. Às vezes o negócio do autoconhecimento vai vir de outra forma. Às vezes o amor vai vir de formas que você nem espera. É muito importante a gente colocar isso na cabeça e não diminuir a jornada do Barney, que foi muito incrível. Mesmo assim, ele evoluiu pra caramba com o cara lá da primeira temporada pro que ele foi até a última. Então, no fim das contas, é uma série que fala sobre a vida, é uma série que mostra um final de coisas que podem acontecer dessa forma. A gente teve ali o Marshall e a Lily, como eu disse, que são um casal incrível, é um casal insuperável, é muito difícil a gente ver um relacionamento daquele. Que assim, Marshalls não existem, infelizmente. É um relacionamento muito utópico, mas você vê que mesmo na utopia, eles têm os problemas deles dois, né? A Lily queria viver o sonho da vida dela, o Marshall tinha as coisas ali, e um apoiava o outro, era uma coisa muito linda, mas eles tiveram problemas, eles terminaram durante um tempo, eles quase brigaram feio quando ela tava prestes a ter outro filho, tiveram momentos tensos, eles também não eram perfeitos, mas o final da série, eu acho que o que incomodou muita gente foi o fato de ter sido realmente corrido, então muita coisa assim foi do nada, eles estavam se separando, a Robin e o Barney, e aí de repente eles estão dando tchau pro apartamento, por sinal eu achei muito igual a Friends. Só joguei aqui. E, de repente, a gente tava indo pro futuro, e aí tava vendo Robin e Ted talvez ficando juntos. Foi tudo muito rápido. Eu concordo. Eu acho que poderia ter tido mais desenvolvimento. E as cenas que foram cortadas, se elas ainda estivessem lá, talvez tivessem ajudado alguma coisa. Mas não é um final ruim. E quando eu digo que, se você viu o final e você não entendeu, é só porque talvez você não esteja com uma cabeça formada. Eu não vou dizer madura que nem a minha, porque no caso eu sou muito matura ainda em muita coisa, mas pra esse final eu consegui entender. Talvez você só não esteja com essa cabeça pra entender o que realmente aconteceu ali. E tem uma entrevista, inclusive, do Neil Patrick Harris, falando ali na época do final, né? O motivo das pessoas não terem gostado é porque não era o final feliz que todo mundo tava esperando. E é exatamente sobre isso. Inclusive, essa entrevista, o que o Neil Patrick Harris fala é exatamente o que eu tava falando desse final. É um final bonito, é um final agridoce, mesmo as pessoas não gostando do casal Ted e Robin, é o casal que a série sempre foi, e vocês vão ter que aprender a lidar com isso. Sempre foi sobre Ted e Robin. Eu gostei deles dois juntos. Eu espero que eles tenham ficado juntos no futuro, porque o Ted merece uma segunda chance de ser feliz, e a própria Tracy falou isso pra ele. Eu não quero que você fique vivendo nas suas memórias, nas suas histórias. Eu quero que você viva. Ela meio que tava dando ali o aval de vai ser feliz, sabe? E ela sabia. Vocês acham que ela não sabia? Ela ouviu as mesmas histórias durante anos de casada com ele, sobre ele e a Robin. É com certeza que ela percebeu isso aí, gente. Então, gente, pra mim foi um final lindo, foi um final real. Quando eu vi ele
ele voltando ali pra janela dela, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Eu não peguei nenhum spoiler, mas pelo que todo mundo tava odiando o final da série, eu só deduzi porque pra mim era muito óbvio, então eu acabei acertando o final. Eu gostei muito do final da série, eu gostei muito da série, mais do que eu imaginei que eu fosse gostar pra quem falou mal a vida inteira, mas eu achei a série incrível, é uma série que fala sobre amizade, sobre você se encontrar ali nos seus 20 e poucos anos, nos seus 30 e poucos anos, sobre amor próprio, sobre muita coisa. É uma série muito incrível e eu queria que as pessoas pudessem enxergar o final, pra quem não gostou, dessa forma. E ninguém tá falando de desenvolvimento de personagem, de roteiro. Gente, foca na mensagem, tá? Vamos focar na mensagem e entender. Mas eu acho que é isso. Se eu ficar falando mais, eu acho que talvez eu seja redundante. De repente, daqui pra frente, eu faço mais um vídeo ou outro sobre How I Met Your Mother, não sei. Mas você aí que assistiu a série, você concorda com o que eu falei? Ou você simplesmente odeia, abomina o final da série? E nunca devia ter existido, o final alternativo é melhor. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E não vamos criar uma treta sobre Friends versus How I Met Your Mother. Mas Friends pra mim ainda é melhor. E agora eu quero fazer uma nova maratona de Friends, porque eu fiquei com saudade de Friends e estou órfã de séries Nova York com amigos. Então é isso. Mas é isso, se você assistiu até aqui, comenta Legendary, que eu vou saber que você viu até o final. Porque é isso, né? A gente esperou, mas eu posso dizer que o final da série foi wait for it, Legendary. Pra mim foi incrível, gente. Então é isso. Nossa, eu nunca pensei que eu ia ficar fazendo referência a How I Met Your Mother, meu Deus. Não, mas se orgulho matasse, por Deus, viu? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu disse. Não vamos brigar aqui nos comentários. Vamos ter conversas saudáveis aqui, que eu vou adorar ouvir a opinião de vocês. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!